Boa noite, bem-vindos. A SIC e a SIC Notícias dão hoje início ao primeiro dos 5 debates que estarão em antena. 2 na SIC, quarta e quinta, e 3 na SIC Notícias, hoje, amanhã e sábado. Começando hoje pelo debate entre Ana Gomes e Marisa Matias. Ditou o sorteio que começa Ana Gomes e que termina Marisa Matias. Muito boa noite, Marisa. Muito boa noite, Ana. Eu tenho de começar pela atualidade, pelo que é mais recente, esta polémica de demissão hoje do Diretor-Geral da Política de Justiça, por causa da questão da escolha do Procurador Europeu. Ora, no debate que houve há pouco na TVI, o atual Presidente da República, candidato Marcelo Rebelo de Sousa, diz que no caminho para o debate recebeu uma chamada do Primeiro-Ministro que lhe disse que vai reafirmar publicamente a confiança na Ministra da Justiça. Bem ou mal, no seu entender? Boa noite, Marisa. Boa noite, Clara. O Primeiro-Ministro é que sabe. O Primeiro-Ministro é que avalia como é que isto sobra ou não para o Governo, como é que isto também afeta a imagem do país, designadamente no tempo em que estamos com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Eu devo dizer que sou contra a banalização de pedidos de demissão de ministros. Mas isso significa que não considera este caso um caso grave? Não, significa que eu considero este caso grave. Aliás, disse-o já aqui na SIC, em setembro, nos meus comentários. Dei em outubro uma entrevista à Lusa, dizendo exatamente que este é um caso grave, porque eu que votei a aprovação do Procurador Europeu, acho que não é boa política órgãos nacionais sobreporem-se à seleção feita por um comitê internacional, para um órgão internacional. E não é boa política dar-se cobertura a um órgão nacional que, portanto, pretende imiscuir-se nessa nomeação. E avisei até nessa altura que isto ia ser altamente... Mas eu não percebi se considera que a decisão do Primeiro-Ministro está correta ou não. O Primeiro-Ministro tem dados que eu não tenho. E eu acho que, antes de mais, temos que ouvir a Ministra na Assembleia da República, onde ela já foi chamada. Então deixe-me perguntar à Marisa Matias se tivessem funções... O que eu sei é que da ola ao político isto está, de facto, nas bocas do mundo. Sim. E é inconveniente, sobretudo, quando começamos a presidência da União Europeia. Marisa, se estivessem funções enquanto Presidente da República, o que teria feito ou estaria eventualmente a exigir que o Governo fizesse perante esta situação e também com os dados novos que conhecemos hoje? Explicações. Há imensas contradições. A Ministra disponibilizou-se para prestar declarações. É, obviamente, uma situação vergonhosa e que não quer dizer, acho que é a forma de poder de forma sucinta classificar, mas acho que é preciso que haja explicações e como a Ministra já se disponibilizou para fazê-las, acho que devemos de facto ouvir o que tem a dizer em relação a tudo isto. E como encara a fragilidade com que ela fica agora no cargo? Obviamente esta situação não a fortalece, mas precisamos de ouvir primeiro o que ela tem a dizer sobre o assunto e acho que é isso que se deve fazer neste momento. E a situação dá uma imagem... Que imagem é que dá? É uma imagem péssima, como é evidente. É uma imagem vergonhosa, como disse, até mesmo porque sabemos que o implicado não tem responsabilidade disso, é preciso apurar as responsabilidades. Mas está cautelosa em relação a essa situação? Primeiro quero ouvir as explicações. Os dados que tem não são suficientes? Acho que não são suficientes, acho que não são, sim. Mas portanto, o assunto é grave? O assunto é grave e é preciso explicações e perceber exatamente o que se passou. Para fechar este assunto, Ana, quer acrescentar alguma coisa? Eu já disse. Vamos avançar então. Avançamos para questões mais pragmáticas. Conhece que são duas pessoas próximas, mas obviamente aqui estão como candidatas em polos diferentes. Marisa Matias diz que Ana Gomes não é sua adversária. Ana Gomes é o quê? Não, neste sentido, o meu adversário direto é Marcelo Rebelo de Sousa. E a Ana Gomes é o quê? Ana Gomes é também uma adversária, mas uma adversária do mesmo campo político. Ou seja, vou clarificar. Ao longo destes anos todos, e nós tivemos 10 anos no Parlamento Europeu, nós fomos companheiras, fomos amigas e fomos também adversárias políticas. Obviamente, tivemos em grupos parlamentares diferentes, tivemos tomadas de posição muito diferentes em relação a muitas matérias. Há 5 anos eu fui candidata à presidência da República e, na altura, a Ana Gomes até propôs ao seu partido de apresentar Maria de Belém como candidata, mas não me apoiou. Eu? Sim. Não, eu apoiei Sampaio Nadal. Não, isso foi o apoio. Estou a dizer a sugestão inicial, que foi isso. Não. Olha, era isso que vinha nas... É um erro. Não, mas eu recordo-me disso há 5 anos e era isso que há 5 anos noticiavam. Mas seja como for, não me apoiou, era esse o ponto que queria referir. E, obviamente, teremos este debate para falar das outras diferenças que temos, mas eu acho que temos também linhas diferentes de atuação.
e com ênfases distintas e algumas dos domínios. Obviamente teremos a oportunidade, como disse, de falar das questões essenciais como a saúde, o trabalho ou a banca e tantas coisas que nos juntaram, mas também eu creio que, por exemplo, a minha candidatura é aquela que melhor representa aquilo que têm sido lutas essenciais desta geração e para o futuro e que eu tenho trabalhado todos os dias, as lutas dos jovens em relação ao ambiente, em relação à proteção dos direitos dos animais, em relação ao clima e as alterações climáticas, as lutas feministas pela igualdade, antirracistas, as lutas de respeito. Já irei perceber o que é que de fundo os diferencia. Mas só mesmo sucintamente para dizer que eu tenho posto tudo isso em prática no meu trabalho no cotidiano e que obviamente creio que é uma área essencial para trazer também para a Presidência da República e creio que essa é a minha candidatura, a minha candidatura é aquela que mais assume essas ideias. E já iremos perceber em assuntos mais de fundo o que é que vos divide. Mas é público e notório, Ana Gomes, que as duas são candidatas com estas ideias, enfim, próximas, causas próximas. Porquê é que não se entenderam? É uma questão que é colocada muitas vezes. Porquê é que não se entenderam para haver uma candidatura comum que fosse mais forte e mais abrangente? Falaram sobre isso ou não falaram e não se entenderam? A candidatura da Marisa insere-se numa lógica do partido que ela representa. A minha candidatura é uma candidatura independente. Eu não obnubilo o facto de ser socialista, com muito orgulho, mas não tenho o apoio da direção do meu partido e sou uma candidatura independente que procura federar toda a gente que se revê numa agenda de reforço da democracia. Portanto, a lógica de uma candidatura como a de Marisa é muito diferente da minha. Nunca falaram sobre isso? Falámos numa primeiríssima fase e eu entendo e porquê é que não que a chegaram lógica do partido, da mesma maneira que eu defendo que o meu partido devia ter apresentado alguém da sua área política, também compreendo que o partido da Marisa tenha apoiado portanto, a Marisa para concorrer. Sendo que vivemos um momento muito particular e já lá iremos mais à frente. Marisa falaram, mas não avançaram porquê? Bem, nós temos que perceber que aqui chegadas, e creio que o contexto em que estamos neste momento, somos duas candidatas que obviamente teremos uma luta comum pela defesa da democracia, de combate à extrema-direita e outras questões, mas temos propostas diferentes. E em relação a essas propostas, eu creio que é fundamental que a gente aproveite para as falar, se pudermos ir aos temas concretos. Mas não receia que caminharem em duas pistas diferentes e sondagens estando a dar à Ana Gomes uma clara vantagem sobre si, que acabe tudo isto por esvaziar a sua candidatura? Não, pelo contrário. Eu acredito mesmo que num cenário em que não existe uma candidatura, digamos assim, consensual à esquerda, que nós podemos e temos condições para mobilizar muito mais eleitorado de esquerda, que é muito fundamental nesta altura. Não acha que vai haver maior fragmentação do eleitorado? Não só não acho, como acho que possa beneficiar precisamente aquele que ambas tentam com tanta força combater? Acho que há mais mobilização e acho que também é muito importante, porque volto a dizer, tendo nós programas diferentes, é importante saber também a força que eles têm, o que representam, porque o que importa também é o dia seguinte, não é apenas até às eleições, mas é o dia a seguir às eleições. E eu, obviamente, quero disputar o melhor resultado possível, no sentido, no dia a seguir, poder estar a lutar pelas bandeiras da saúde, do trabalho, da regulação da banca, com mais força ainda. Eu acredito que com ou sem receio de ser penalizada pelo eleitorado do Bloco de Esquerda, que não gostou que o Bloco tivesse chumbado o orçamento? Bem, vamos ver uma coisa. O que esta candidatura coloca em cima da mesa é uma proposta clara e evidente de resposta à crise e que acredita que essa resposta passa por entendimentos à esquerda e que existe neste momento a composição na Assembleia da República que nos permite ter acordos exigentes e reforçados nas áreas que são fundamentais. Já disse em anteriores debates, mas com ou sem receio de ser penalizada pelo seu eleitorado? Eu acho que existem as condições neste momento para este programa e para no futuro se poder haver esses acordos de forma mais exigente e que respondam verdadeiramente à crise. E não acordos que são frágeis ao ponto de já não estarem a funcionar neste momento, de termos passado tão pouco tempo e já não haver concursos que são preenchidos e que devem ser preenchidos por profissionais e por médicos, por estarmos já neste momento com pessoas que não têm a proteção social que devem ter e muitas pessoas que vão perder essa proteção social no futuro e num futuro muito próximo e, portanto, nós estamos a viver um momento muito Então vamos crítico, entender se era possível ou não esse entendimento. É um desafio para ambas. Bom, mas tenho que passar a palavra à Ana para tentar equilibrar aqui os tempos. Eu tenho visto, estão de acordo em áreas mais ou menos, mas no essencial, TAP, Novo Banco, Serviço Nacional de Saúde, combate à corrupção, uma bandeira da Ana Gomes, combate ao Chega, ou seja, nas grandes questões da atualidade, Ana Gomes,
diga-me um tema de fundo em que, se fossem eleitas, agiriam de modo muito diferente do atual Presidente da República. Até lhe digo 3, mas antes de mais deixe-me dizer que antes do dia seguinte às eleições há o dia anterior e não é por mim que não haverá convergência à esquerda. Dito isto, eu penso que temos aqui contradições em relação ao Orçamento de Estado, porque de facto eu não entendo que o Bloco tenha votado contra o Orçamento de Estado. E admite que Marisa Matias venha a ser penalizada? E também não entendo, porque a Marisa Dias disse no debate com o Presidente da República atual que, se fosse Presidente, não vetaria este Orçamento de Estado. Há uma contradição, digamos, entre a Marisa, dirigente do Bloco, e a Marisa, candidata à Presidência da República. De qualquer maneira... Não há essa contradição? De qualquer maneira, a objeção de fundo que eu tenho é que, de facto, acho que o país não precisava de uma crise política a somar à crise da pandemia, com todas as implicações sociais e económicas. E onde é que ficavam os mais vulneráveis deste país, que eu penso que o Bloco e a Marisa querem proteger, se de facto tivéssemos ficado à mercê do duodécimos, das crianças em risco de pobreza, aos jovens, em precariedade, aos idosos, em insegurança, às mulheres que são as mais afetadas pela pandemia. Onde é que ficavam se não houvesse recursos no Orçamento de Estado para acorrer de emergência e minorar os problemas? Depois, eu penso que, além do Orçamento de Estado, temos outras contradições em relação, por exemplo, ao euro. Nós hoje temos em perspectiva um fundo de recuperação e resiliência da União Europeia que se vai juntar, de resto, ao próximo quadro financeiro, ao plurianual financeiro, que vai dar os recursos para nós recuperarmos desta tremenda crise, e é também, do meu ponto de vista, uma grande oportunidade para fazer aquilo que o país há muito tempo precisa de fazer para sair da cepa torta, e eu também, e foi graças também ao euro e ao projeto de mutualização da dívida, porque muitos batalhámos, e a Marisa também batalhou, mas eu também batalhei. Batalhou a deputada Elisa Ferreira, batalhou recentemente a deputada Margarida Marques. Foi graças a esse projeto do euro, que avança, ainda não está completo, mas que avança com a mutualização da dívida, e quem fez a diferença não são aqueles que se opuseram ao euro, são aqueles que sempre acreditaram, como ao Bloco, que sempre se opôs ao euro, foram aqueles que sempre acreditaram no euro, nas potencialidades do euro, que se bateram exatamente por um objetivo como o da mutualização da dívida, que é o que permite agora o tal plano de recuperação e resiliência. E uma outra área onde nós temos, obviamente, grandes divergências é a área da segurança e da defesa. Eu acredito que Portugal, as questões da segurança e da defesa são demasiado importantes para poderem ser deixadas à direita, incluindo à direita do PS, devo dizer. E portanto, nesta área, fazia todo sentido que, por causa de tanques, por exemplo, se questionasse em que estado estão as nossas Forças Armadas, se não precisam de ser redimensionadas, se não precisam de ter uma política de recrutamento aberta às mulheres e a minorias, que são normalmente discriminadas, se não precisam de ser devidamente equipadas face às ameaças que não são hoje as convencionais, que são as da cibersegurança, da ciberdefesa, da proteção das infraestruturas críticas, da proteção do nosso mar, por exemplo. As forças de segurança que precisam de ser bem equipadas, bem treinadas, bem formadas, mas em que temos de ser vigilantes em relação, por exemplo, às infiltrações da extrema-direita, é a Europol, que anda há uma série de anos a avisar para isso. Nós sabemos que hoje temos um grave problema. O atual Presidente da República não fez rigorosamente nada em relação a isso e também não foi contestado em relação a isso. Estão aqui até três pontos. Momento. Três pontos bem vincados. Deixe-me passar à Marisa Matias, porque já leva alguma vantagem. A começar pelo CEF. Sim. A começar pelo CEF. Deixe-me ouvir a Marisa Matias, precisamente com a mesma questão, um tema de fundo em que, se fosse eleita, agiria de modo diferente, muito diferente, Ana Gomes, na Presidência da República. Sim, eu talvez gostaria de poder ter réplica em relação a estes pontos em concreto. E começando pela questão do orçamento, bem, o que eu acho incompreensível verdadeiramente é não haver uma resposta à altura da crise que estamos a viver. E volto a dizer, já estamos a sentir os efeitos disso e ainda estamos no início e vamos sentir muito mais. E eu acredito, se calhar posso estar enganada, que não estamos a falar de exigências incomportáveis ou inaceitáveis no quadro da pandemia que estamos a viver, da crise que estamos a viver. Acho que são
exigências que são justas. E não sei, talvez a Ana Gomes poderá dizer, mas não sei se a Ana Gomes, deputada, se fosse deputada na Assembleia da República, como é que votaria em relação à proposta de rever as leis laborais e retirar a troika dessas leis? Provavelmente votaria a favor. Claro. Pronto. Votaria. Não sei como Mas é que a enquanto deputada... Presidente da República, que é o que nos traz aqui hoje. Mas estamos a falar, não levaria das duas... nunca a votar contra o Orçamento de Estado. Mas estamos a falar de duas dimensões diferentes. Em segundo lugar, também não sei como é que votaria a Ana Gomes, mas imagino que também favoravelmente à necessidade de termos os dados da auditoria sobre o novo banco antes de fazer a transferência de centenas de milhões de euros. E, portanto, é isto que está aqui em causa. É isto que está aqui em causa. E, portanto, não se pode transferir o ponto da instabilidade e da falta de resposta à crise para uma parte que é uma parte apenas limitada de toda esta negociação e, sobretudo, quando a parte maior não quis negociar absolutamente nada desde o início. Em relação ao orçamento, não há nenhuma contradição, nenhuma, entre dizer que estas dimensões e a urgência que enfrentamos e as dificuldades e as pessoas que já estão sem apoios sociais e que não estão protegidas com os direitos laborais, etc., dizer que isto não é suficiente e, ao mesmo tempo, olhar e perceber que, não sendo um orçamento inconstitucional, eu não votaria. E, portanto, eu acho que até não faz sentido estarmos a confundir duas, porque da mesma forma como disse, está bem, isso era enquanto deputada, não era enquanto presidente. Então eu retribuo a dizer como deputada e como presidente. Não faz sentido. Eu já há 5 anos tinha dito, eu teria votado o orçamento por causa da questão do Banif. Só para concluir. Porque tinha dimensões inconstitucionais. Não é o caso deste. Agora, politicamente, acho que nós não precisamos de um presidente que mantenha os bloqueios que já vêm do governo em relação à resposta à crise. E as pessoas, se votarem em mim, sabem que estão a votar numa proposta que precisamente pretende contrariar esses bloqueios de Marcelo e de António Costa em relação à saúde, à banca e ao trabalho. E no momento verifica que iria acrescentar crise à crise, como disse a Ana Gomes. Eu acho que não. E devo dizer que acho mesmo perigoso quando a gente acena com uma crise putativa que tem muitas formas de não vir a ser crise. É assim, não é por se falar muito numa coisa que ela é real. E se nós formos analisar como é que podíamos responder nestes meses, nós poderíamos responder praticamente da mesma forma. Não há necessariamente um cenário que desemboque numa crise. Não há, infelizmente, em alguns casos não há, porque, por exemplo, se pensarmos no Serviço Nacional de Saúde, o investimento não é superior àquele que tínhamos antes. Devia ser, mas não é. E, portanto, nesse sentido, eu obviamente não podemos passar o debate todo nisto, mas em relação à questão europeia, a Ana Gomes referiu, é verdade, eu já disse, eu não vou de maneira nenhuma inventar divergências artificiais com a Ana Gomes, porque não faz nenhum sentido. Mas tivemos 10 anos no Parlamento Europeu e, de facto, tivemos muitas conversas tipo esta que estamos a ter aqui e muitos debates, porque se estivemos juntas nas comissões de inquérito em relação à evasão fiscal e à fraude fiscal, etc., também tivemos sempre separadas em relação à política da governação económica. Não por causa de posições tão distintas em relação ao euro, até normalmente costumo ser criticada por razões diferentes, mas obviamente... Mas no âmbito de uma magistratura de influência, qualquer pode defender a saída do euro? Não, mas eu não defendi isso. A questão eu obviamente sou muito crítica em relação à arquitetura do euro, mas não é o debate para aqui. Mas, por exemplo, a Ana Gomes integrou o acordo que se fez, por exemplo, em relação à governação económica e aos mecanismos que foram aprovados. E entre esses mecanismos esteve o mecanismo que permitiu, por exemplo, aprovar a adoção de sanções a países como Portugal. É certo que depois a Ana Gomes esteve contra a aplicação dessas sanções. Mas é verdade que se esse mecanismo não existisse, não era preciso depois termos que ter um país inteiro a lutar contra as sanções. Tenho de equilibrar os tempos. Marisa, agradecer que terminasse eu termino, eu não consigo responder a todas as dimensões, mas isto para dizer... E na área da defesa também? Na área da defesa eu acho e continuo a acreditar que o maior problema de defesa que nós temos na União Europeia é a segurança e a proteção das pessoas. São os milhares de refugiados que já perderam a vida e, em relação a isso, acho que também há até acordos, como o acordo com a Turquia, que o próprio Francisco Assis, apoiante da Ana Gomes, disse que era um acordo sórdido. Eu acho que esses são verdadeiramente... a denunciar esse acordo. Sim, eu acho que esses são verdadeiramente os problemas de defesa que temos na União Europeia. Em relação ao resto, eu defendo cooperação. Não acho que os exércitos dos diferentes países europeus devem estar ao serviço dos exércitos mais fortes, seja o alemão, o francês ou o que seja. Cooperação, não acho que haja nenhuma necessidade, mas a questão é que eu acho mesmo que o problema de segurança é a segurança das pessoas, é a proteção das pessoas, são os refugiados
que já perderam a vida. Esse é o problema de segurança da União Europeia. Mas nas até para competências que proteger tem. os refugiados e os migrantes é preciso ter forças de segurança e até forças armadas no mar, na marinha, por exemplo, para os salvar. E pô-los ao serviço disso e não ao contrário. Sim, mas Ana, o que nós temos tido neste momento não é para os salvar nem humanitário, até criminalizar as ONGs e tudo isso. Eu sou a pessoa mais crítica em relação à política da União Europeia, em relação aos migrantes, neste momento, por não ter, enfim, regulado o problema de maneira a impedir que, no fundo, continuemos a alimentar os traficantes de seres humanos, porque, no fundo, não abrindo vias legais e seguras para imigrantes e refugiados e requerentes de asilo, estamos a alimentar as redes de traficantes de seres humanos. Sim, mas eu gostava ainda de falar sobre o orçamento. Eu Pareceu-me que uma das questões essenciais, porque o Bloco não tinha votado a favor do orçamento, era a divergência em relação ao Serviço Nacional de Saúde. E eu até estou de acordo em relação a que o Serviço Nacional de Saúde precisava de ser reforçado. É absolutamente intolerável que 41% do orçamento público de saúde vá para os privados, e se calhar hoje ainda é mais, isto eram os dados de 2019, ainda mais, e não para o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Era uma medida. Mas eu acho extraordinário que, por exemplo, ainda agora, quando o Presidente da República atual tira o tapete debaixo dos pés da Ministra da Saúde, quando ela está a tentar aplicar a lei das bases da saúde na questão da relação com os privados para atenderem a doentes Covid e não apenas a doentes não Covid, que é, no fundo, a parte interessante do ponto de vista do negócio que os privados estão, sobretudo, a aceitar, e que tendo-lhe sido tirado o tapete por parte do atual Presidente da República, eu não ouvi o Bloco, por favor, Ana. e a ti, e também a Marisa, sair a apoiar a Ministra, quando ela, esse é que era o momento de quem, de facto, defende o Serviço Nacional de Saúde, sair a apoiar a Ministra. Sim, mas eu acho que estamos aqui a confundir coisas. Uma coisa é uma medida muito específica que tem a ver com a possibilidade de contratação de mais profissionais, e nomeadamente mais médicos. E não havendo criação de condições reais para poder fixar esses profissionais, na verdade, o que estamos a fazer é repetir aquilo que foi o acordo que se fez entre o PS e o Bloco de Esquerda para 2020 em relação à contratação, mas não havendo questões relativas à exclusividade ou vantagens que possam ter de contratação, é termos esse acordo, mas que não é cumprido e que as vagas não são preenchidas. É isso que está em causa. Em relação ao resto e ao Serviço Nacional de Saúde, como é evidente, eu defendo tudo o que está na Lei de Bases propostas por Arnaud e por Semedo. E, nomeadamente, e em particular, numa situação de pandemia, é óbvio que nós temos que usar toda a capacidade instalada. Claro. Olha, seja uma das privada, capacidades que nós devíamos ter usado, seja social. uma das capacidades que devíamos ter usado mais cedo era a capacidade das Forças Armadas, que aliás estão a ser muito importantes o apoio aos lares. Mas só para concluir, o que não pode ser... E mais cedo elas deviam ter sido utilizadas. Ora, para termos Forças Armadas que efetivamente intervenham, como devem intervir, como do meu ponto de vista deviam intervir mais, por exemplo, também na questão do combate aos incêndios, as Forças Armadas deviam servir para isso. O Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República, devia ter servido para justamente garantir que essa mobilização das Forças Armadas se fazia mais cedo do que foi feita. Eu sei que, por exemplo, o Presidente Yanes bateu-se porque o Hospital das Forças Armadas fosse rapidamente reconvertido exatamente para atender a doentes Covid, coisa que hoje está a acontecer, mas podia ter acontecido muito mais cedo. Vamos fechar este tema, Maria, temos de avançar muito rapidamente, por favor. Em relação aos privados da saúde, obviamente, o problema é que eles têm que ser usados e requisitados sob o comando do Serviço Nacional de Saúde e, como é evidente, não para fazer negócio, mas a preço de custo. Aí estamos inteiramente de acordo. Isso é absolutamente possível no quadro da Lei de Bases e também é possível no quadro do Estado de Emergência, ainda não foi mobilizado. Claro. Há um problema no Estado de Emergência, no decreto, é que é a requisição dos privados por acordo e não a preço de custo. E devia ser a preço de custo. Mas essas possibilidades existem e ainda não foram utilizadas. Eu estou de acordo contigo nessa matéria e até te digo mais. Na questão do Estado de Emergência, eu também não gosto que o Estado de Emergência esteja a ser banalizado. E está a ser banalizado? Está, claro que está. A ser Enquanto Presidente da República não teria decretado 7 vezes o Estado de Emergência? Eu teria era pedir à Assembleia da República que passasse uma lei de emergência sanitária que permitisse dar cobertura legal às medidas que são necessárias, mas sem que fosse necessário recorrer ao estado de emergência, para não o banalizar. Isso é que já devia ter acontecido. E essa era uma das funções que o Presidente da República já devia ter tido nas suas mensagens, não só para o Governo, como diretamente para a Assembleia da República. A questão do estado de emergência não é especificamente e apenas
saber até quando. É saber para que é que serve. Mas exatamente, É saber mas para que a é que questão serve. é que E está-se com a muitas pedir, das não fica medidas claro para que é que serviu necessárias... até agora? Fica claro que se pede muitas coisas às pessoas, que há um nível de exigências elevadíssimo que as pessoas estão a cumprir. Fica claro, obviamente, que nós temos que responder àquilo que são as recomendações das autoridades de saúde e cientistas que nos dizem que se nós reduzirmos os contatos estamos, obviamente, a contribuir para combater a pandemia, é a nossa obrigação. Agora, não está a servir de maneira nenhuma para retribuir essa exigência que é feita às pessoas em apoio social e em capacidade para que as pessoas possam cumpri-lo devidamente. E eu estou de acordo com avançar. isso e mais, acho que também são os mais vulneráveis que estão a ser mais prejudicados por estas medidas. Mas eu não Temos de estou avançar, contra as Ana. medidas em si. Acho é que a cobertura legal, que não está assegurada nem pela Lei de Bases da Saúde, nem pela Lei de Bases da Proteção Civil, devia estar assegurada por uma outra lei, uma lei de emergência sanitária, que já houve mais que tempo para o Parlamento a passar, para que não tivéssemos sistematicamente a recorrer ao estado de emergência, com todas as implicações até de pôr em causa os próprios direitos fundamentais enfim, tentativas de pôr em causa o Estado de Direito. Avancemos e vou não me continuar a parece dar a que palavra à está Ana a Gomes, acontecer. porque Isto é um está em risco. clara desvantagem no tempo. Eu estive a ler várias entrevistas que deram recentemente e há um nome que está presente e omnipresente, certamente sabem qual é. Ana Gomes elege André Ventura como inimigo e Quem é que não disse como isso? adversário. Eu li uma entrevista em que disse isto. Não E disse, eu não, lhe pergunto... não disse isso de certeza Bom, absoluta. eu li, mas seja como for, é conhecida a vossa Eu posição. disse é que a em relação extrema-direita este é minha inimiga. É a sua inimiga. Não Mas disse isso ninguém em significa que especial. André Ventura não está na extrema-direita? Mas há muito mais gente que está e não Muito são bem. os apoiantes de O que eu lhe resto pergunto, Ana, que eu independentemente de elejo tudo o que eu como lhe pergunto, inimigos. isto está sempre presente ou omnipresente, e o que lhe pergunto é, em vez de dizer que lançar a questão da ilegalização ou de não dar posse também, que é algo em que conflui a própria Marisa Matias, não seria mais eficaz combater o Chega no seu campo, em vez de revelar, não sei se estarei a exagerar ou não, algum medo do peso eleitoral Não, do partido de André Ventura? De maneira nenhuma. Aliás, eu não confundo os eleitores dessas formações, aqui ou no resto da Europa, com os responsáveis. Porque eu acho que os eleitores são pessoas que estão desiludidas com a política, desapontadas, e acho que é a nossa obrigação, os democratas, exatamente de procurar recuperar essas pessoas e denunciar aqueles que estão a tentar arrebanhá-las para projetos que são contra a democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma que quem tem um programa que quer destruir a Constituição, que quer que semeia o ódio, a divisão, a violência, a segregação, desculpe, isto é claramente contrário ao texto da Constituição, letra por letra, artigo 46, número 4 e artigo 10, número 2. Mas a Ana Gomes nunca assumiu, peço desculpa, Ana, a Ana Gomes nunca assumiu, por exemplo, essa posição em relação ao PNR, que tem ideias muito mais extremadas do que o partido se pôs a Ou questão. seja, um partido é mais ou menos inconstitucional em função dos votos que tem? A questão põe-se em relação a um partido que hoje tem representação na Assembleia da República. E eu acho que não há comparação Então não com é outras só uma situações. questão de princípio não, em relação é também à uma sua questão de existência. princípio, mas é evidente que a gravidade se põe em particular quando estamos perante um partido que está na Assembleia da República, que mais que neste momento se admite, e o atual Presidente da República, no fundo, deu a sua bênção a um acordo que normaliza esse partido, como formações da direita democrática, e, do meu ponto de vista, isto é semear a insegurança. Que normaliza? Normaliza esse partido e normaliza, até porque admite replicá-lo de uma região autónoma, dos Açores, para aqui para o nível nacional. Isto é semear a insegurança. Estamos a falar de uma formação que está aliada a Le Pen, a Salvini, a Steve Bannon, ao que há de pior a nível europeu, que quer a destruição não apenas da Constituição, mas do projeto europeu e, de facto, normalizar isto. Eu e a Marisa vimos no Parlamento Europeu, é muito perigoso. Normalização do Chega, Marisa Matias, se o Chega é uma ameaça à democracia, se defende a ilegalização do partido, eu não ou pelo defendo, menos desculpe, não Clara, dar posse. não é o Presidente da República que ilegaliza nenhum partido, é o Tribunal Constitucional. Mas a Ana Gomes assumiu que defende... Não, a Ana Gomes assumiu e assume que, sendo Presidente da República, pedirá à PGR, que tem uma delegação junto do Tribunal Constitucional, que reconsidere a situação deste partido, não só à luz do seu programa, à luz também da sua prática reiterada de apelo ao ódio e à divisão entre os portugueses. Marisa Matias, assim é, explique-me etc. como é que o seu partido se juntou numa coligação negativa ainda em fevereiro deste ano, que, mal ou bem, aprovou uma proposta de André Ventura, aliás, era a questão da divulgação trimestral do financiamento das fundações. Onde é que está o cordão sanitário que tanto defende?
O cordão sanitário é evidente. Assim, nós não podemos permitir. Ao aprovar uma proposta do partido de André Ventura no Parlamento. Repare, o cordão sanitário tem a ver com o exercício do poder, tem a ver com aquilo que é a determinação desta democracia, tem a ver com muitas questões que são relacionadas, por exemplo, se aceitamos ou não aceitamos, e eu não aceito que haja um governo que possa ter um ministro nesse governo que determina que os direitos das pessoas são em função da sua cor de pele, ou em função se são homens ou se são mulheres. E isso é absolutamente inaceitável. Mas a questão é, aprovar uma proposta do Chega não é algo que ajuda a normalizá-lo? Usando as palavras também da Ana Gomes? Não, desculpa, veja lá, conseguiu encontrar uma proposta no meio de não sei quantas É verdade, mas é uma portanto, que é emblemática. Normalizar, como é evidente, normalizar é colocar no governo, normalizar é o que se fez nos Açores, é normalizar o que o PSD está a fazer e o Presidente da República também. Mas em relação a isso, deixe-me só dizer-lhe o seguinte, nós somos duas candidatas do campo democrata que vamos derrotar o candidato da extrema-direita. Não tem medo de André eleições. Ventura? Não. Eu sei que a André Ventura só funciona nas questões do medo e da ameaça e do insulto. Eu funciono uma fragmentação nas questões da esquerda não poderá beneficiá-lo eleitoralmente? Toda a esquerda é necessária estar mobilizada. E volto a dizer, somos duas candidatas do campo democrático que vamos derrotar André Ventura nestas eleições. E em relação a essas outras questões, eu vou estar aqui consigo na quinta-feira a debater com esse senhor e acho que teremos muito tempo para falar de todas essas questões. Sim, mas aqui também é importante porque Claro, com certeza, mas já lhe respondi. tanto a Marisa Matias como a Ana Gomes colocaram este senhor, como disse, no centro também do debate. Ana Gomes, André Ventura, não são os mídias perguntam e tanto uma como outra respondem. Tem sempre a opção de não responder. É assim. André Ventura é candidato a Presidente da República. Eu nunca vos ouvi nem a uma nem a outra contestar a possibilidade de ele ser Presidente da República. Então ele pode ser Presidente e não pode fazer parte de um governo ou apoiar um governo? Como é que pode ser o mais e não pode ser o menos? Oh, Clara, eu também hei de debater com esse senhor e nessa altura eu responderei a essa questão se vier a talho de foice. Repara, mas eu estou a fazer-lhe uma pergunta muito concreta, Ana Gomes. É um candidato, indiscutivelmente, e é por isso que eu debaterei com ele, tal como a Marisa debaterá com ele e todos debateremos com ele. Portanto, essa questão não se põe. A questão que nós pusemos está para além da pessoa. Tem a ver com um projeto político que quer destruir a democracia. Eu vivi em ditadura. Eu estou aqui porque quero combater quem quer devolver-nos à ditadura e a projetos autoritários. E se há pessoas que não viveram a ditadura, que não têm a noção disso, pois há de haver uns como eu, mais velhos, que viveram a ditadura, que se baterão até à última para que projetos autoritários não vençam. E isto é um trabalho de convencimento, é por isso que eu estou nesta candidatura e espero convencer os portugueses de que é pela democracia que nós nos salvaremos, é pelo reforço da democracia, pela regeneração da democracia, e eu sou a primeira a dizer que a democracia tem muitos problemas, houve muitas perversões, e é exatamente assumir que houve erros e corrigi-los que voltará a dar força e credibilidade à democracia e às forças da democracia. Pergunto-lhe, tem medo de André Ventura? Não tenho medo nenhum, rigorosamente nenhum. Quero debater com qualquer pessoa, incluindo esse senhor, porque o que está em causa não é a pessoa, são as ideias que eu acho que são perniciosas para o futuro deste país. E o facto, e enfim, no próximo dia 24 os eleitores irão decidir, como é que a Ana Gomes fará se, ao contrário daquilo que espera, não ficar à frente do líder do Chega? Não, que consequências é que tirará é o de um resultado Rebelo de que a Sousa. coloque atrás do líder do Chega? Essa questão nem se me põe, porque para mim o meu adversário é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu quero demonstrar aos portugueses que eu posso ser uma presidente muito diferente, uma presidente que cuida realmente de Portugal, que faz a diferença naquilo que importa fazer a diferença para desbloquear este país, para garantir, por exemplo, que há gestão de proximidade nas decisões que vamos ter ao nosso alcance, por exemplo, com os fundos europeus, mas que há também reforço do controle democrático da utilização destes fundos. Mas a minha questão era muito concreta para fecharmos. Ana Gomes não retirará nenhuma consequência, nomeadamente voltar a deixar a vida política? Marisa, eu sinto-me, desde que sou cidadã, desde que tenho consciência de mim como cidadã, eu sou política. Serei sempre política. Agora, digo-lhe uma coisa. Acho é que quem elegemos para Presidente da República tem que mostrar capacidade de independência, inclusivamente capacidade de independência face ao seu próprio partido. Eu acho que eu tenho essas características. Marisa Matias, nenhuma sondagem neste momento renova o resultado eleitoral de 2016. Está
metade daquilo que conseguiu há 5 anos. Acima do que estava há 5 anos por esta altura? Sim, mas neste momento estamos com os resultados e obviamente só estamos na questão das hipóteses, porque são as sondagens que temos e têm sido bastante coerentes a este nível. Ficar atrás de André Ventura será uma derrota política pessoal ou do seu partido? André Ventura... E que consequências é que retirará de um resultado que a deixe bastante abaixo do homem que também quer combater? Volto a dizer, estou neste momento nas sondagens acima do que estava há 5 anos por esta altura. A esta altura, há 5 anos, havia sondagens que me davam 1/4, 1/3 dos votos, por exemplo, de Maria de Belém, e eu acabei por ter um resultado bastante superior. Portanto, não começámos a campanha. Isto para dizer o seguinte, infelizmente o que faz cavalgar a política do medo, e de forma muito rápida, é precisamente não haver respostas para os problemas concretos das pessoas, não responder à necessidade, é termos um sistema que é um sistema ele próprio corrupto, porque a corrupção não é apenas o problema de algumas maçãs na cesta, é o problema da cesta. É, por exemplo, o problema de termos 96 ministros do PS e do PSD que estão envolvidos em transferências dos governos para a banca e da banca para os governos e, portanto, é as portas giratórias sistemáticas. E é isso, a política contrária a essa que eu defendo e que quero pôr em prática. Eu acho que é assim que a gente combate a extrema-direita e, volto a dizer, estou convicta que nestas eleições derrotarei André Ventura. Ficamos por aqui. Marisa Matias, Ana Gomes, no primeiro debate na SIC Notícias. Segue-se agora a análise a este debate com Graça Franco e Pedro Marcos Lopes. Amanhã, de novo, às 10 da noite, o debate é entre André Ventura, do Chega, e Tiago Maian Gonçalves, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Tenham uma muito boa noite. Até amanhã.